Então, beleza. Vamos para a parte final. Pergunta 28. Caso o investigado cumpra totalmente as condições do ANPP, o que acontece em seguida? Resposta seca, rápida e simples. Extinção da sua punibilidade. Esse é o prêmio que ele ganha caso cumpra tudo. É ter a sua punibilidade extinta para aquele caso investigado. A pergunta que cabe aqui é: quem é que vai decretar essa extinção da punibilidade? O juiz da VEP, da Vara das Execuções Penais, ou o juiz que homologou o acordo de não persecução penal lá atrás? Para o professor Renato Brasileiro, mais uma vez vou pegar aqui o livro. Para o professor Renato Brasileiro, é o juiz que homologou o acordo de não persecução penal. Para o professor Rogério Sanches, é o juiz da VEP. Me parece, com o devido respeito, que o professor Rogério Sanches tem uma opinião mais interessante, mais prática. Acho que o juiz da VEP pode sim declarar a extinção da punibilidade. A lei não fala, então por isso que é polêmico. E aí remete-se de volta os autos para que o Ministério Público, lá perante o juiz de conhecimento, promova o arquivamento da investigação, justamente porque a punibilidade já foi extinta. Então, essa é uma polêmica. Detalhe, o cidadão que cumpre o acordo de não persecução penal, na sua integralidade, não vai ter esse acordo classificado, elencado na sua ficha de antecedentes criminais, exceto para fins de nova proposta no prazo de 5 anos. A gente viu que o cidadão que já foi beneficiado com um acordo de não persecução penal não pode ser beneficiado nos próximos 5 anos com nova proposta de acordo de não persecução penal. Ok? Uma última questão que podemos trazer, aqui também do livro do professor Rogério Sanches, muito bom, é a seguinte: é possível se falar em novação no ANPP? Ou seja, aquele Instituto de Direito das Obrigações, aquele Instituto de Direito Civil, novar a dívida, novar aqui o ANPP? Para o professor Rogério Sanches, sim, é possível, sem maiores problemas. Então, verificando o Ministério Público que é impossível que a parte, por um fato superveniente, por exemplo, não possa mais cumprir uma condição anteriormente estabelecida, nada impediria haver a novação da proposta de acordo e, é claro, essa novação terá que ser sujeita a uma nova homologação. Okay? Muito boa aí essa observação do professor Rogério. Com isso, a gente fecha acordo de não persecução penal e passamos aqui para a parte realmente final do nosso encontro, as duas últimas perguntas que dizem respeito ao acordo de não persecução civil. O que é esse acordo de não persecução civil? Pergunta 29. E onde está previsto? O acordo de não persecução civil, pessoal, é o acordo celebrado, anotei aqui, entre o legitimado para ação civil pública e ação civil pública de improbidade e o interessado para possibilitar o cumprimento imediato de certas condições impostas pelo legitimado em troca de quê? Da não persecução civil, do não ajuizamento da ação civil ou de sua extinção, beneficiando, portanto, em alguma medida, os dois lados, tanto o interesse público, o interesse do legitimado para propor a ação civil pública, como também os interesses, ainda que parcialmente, do eventualmente processado. Ok? Digo evitando-se a ação ou extinguindo-se a ação, porque a própria Lei de Improbidade Administrativa traz uma previsão, deixe-me ver aqui qual é o artigo, artigo 17, parágrafo 10A, incluído pelo pacote anticrime, dizendo que, havendo a possibilidade de solução consensual, poderão as partes requerer ao juiz a interrupção do prazo para contestação por prazo não superior a 90 dias. Ou seja, o processo pode ser interrompido para que as partes façam um acordo. Anteriormente, na Lei de Improbidade Administrativa, era vedado por lei a celebração de acordo. Mas agora, pessoal, o pacote anticrime também mudou o parágrafo 1º do artigo 17 da LIA, da Lei de Improbidade Administrativa, que agora diz o seguinte: as ações de que trata este artigo admitem a celebração de acordo de não persecução civil nos termos desta lei. Então, agora é possível se falar em acordo de não persecução civil, acordo entre as partes, numa ação civil pública de improbidade administrativa. E aí a outra pergunta é: quem é o legitimado para propor esse acordo? Neste caso, pessoal, a doutrina do professor Renato Brasileiro entende que qualquer legitimado para propor a ação civil pública é legitimado para propor o acordo de não persecução civil. Inclusive, veja que o próprio parágrafo 1º
do artigo 17 da LIA diz que as ações de que trata este artigo admitem a celebração de acordo de não persecução civil nos termos desta lei. Que termos são esses? Ou que termos eram esses? Eram os termos previstos no artigo 17A. Esse artigo foi integralmente vetado pela Presidência da República. Por quê? Nas razões do veto, a Presidência entendeu que o Ministério Público não poderia figurar como legitimado exclusivo para propor este acordo. Então, por esta razão, a Presidência da República vetou todo o regramento de acordo de não persecução civil. Mas mesmo assim, ainda é possível se falar em acordo de não persecução civil? Para a doutrina, sim. O professor Renato Brasileiro, tranquilamente, sim. E aí ele traz também os requisitos para haver esse acordo. E aí é justamente a última pergunta do nosso material. Quais são os requisitos para a celebração do acordo de não persecução civil previsto lá na LIA? Segundo a doutrina do professor Renato, os requisitos são os seguintes, anotei. Confissão da prática do ato de improbidade, compromisso de reparação integral do dano eventualmente sofrido pelo erário, compromisso de transferência não onerosa em favor da edilidade prejudicada da propriedade, bens ou direitos e valores que representem a vantagem indevida com o ato de improbidade administrativa e aplicação de uma ou de algumas das sanções previstas no artigo 12 da própria LIA. Então, se as partes chegarem a esse acordo, ora, melhor para todo mundo, né? A edilidade já recupera pelo menos uma parte do que foi perdido e o cidadão já se livra do processo rapidamente. Então, fica aí esta possibilidade. Repito, para a doutrina do professor Renato Brasileiro, tranquilo, não há nenhum problema em se falar em acordo de não persecução civil, ainda que o seu procedimento tenha sido integralmente vetado pela Presidência da República quando da análise do projeto de lei que representou o chamado pacote anticrime. Ok? Gente, então essas eram as informações, repito. Né? Não tenho aqui nunca tive, não tenho, nunca terei a pretensão de esgotar nenhuma matéria. O que eu tento trazer para vocês é um resumo do que li. Né? Aqui já mostrei as doutrinas que li. Também já disse. Isso aqui tudo foi fruto de muita conversa que tive com os colegas, com profissionais da área, que deram suas opiniões, que, como disse e repito, são opiniões. Né? Claro que muita coisa está escrito na lei, então para a prova de concurso, leia o que está na lei e se limite ao que está na lei, especialmente em provas objetivas e provas subjetivas que tenham pouca margem para você discorrer. Não defendam em prova opiniões muito polêmicas, especialmente que vão de encontro aos interesses da instituição que você está almejando entrar. Então essa é sempre uma dica importante, né, para provas de concurso. E, claro, se você está atuando na prática do processo penal, está aqui acompanhando esse bate-papo, saiba que tudo que foi falado que está além da lei foi com base nessa doutrina que vi, que, como disse, é uma primeira doutrina que vai ser aperfeiçoada com o tempo, não tenho dúvida, pode ser até revista e, claro, que será também objeto, todos esses temas serão objetos, claro, de análise jurisprudencial nos tribunais e tribunais superiores, que é quem tem, de fato, a palavra final para dizer o que é que pode e o que é que não pode, como vai ser feito e como não vai ser feito. A gente ainda não tem essa palavra final porque o assunto é muito novo. Né? Mas quando nós tivermos, aí você fica ligado para, se for o caso, atualizar o material que você talvez tenha feito a partir do nosso bate-papo aqui. Beleza? Espero ter colaborado de alguma forma e aproveito para agradecer a cada uma das pessoas que ajudaram de alguma forma na confecção desse material, conversando, trocando ideias. Um abraço a todas. Ok? Fiquem com Deus, muita saúde. A gente se vê no próximo e tchau.